Oi, boa tarde. Meu nome é Lara e hoje eu vou falar sobre o livro A Solidão da Manhã, do autor Henrique Schneider. Essa aqui é a capa. O livro se passa no Brasil, na década de 70, durante a ditadura militar, e segue a história de Fernando, um jovem que era comunista e contra a ditadura, e por consequência considerado um inimigo político. Ele precisa fugir do país para sua segurança e dos seus companheiros, que eram parte da resistência contra o governo e tinham os mesmos ideais políticos, com destino a Montevidéu, no Uruguai, e com auxílio do pai de um amigo de infância dele. A maioria do livro segue a viagem, com exceção de alguns retornos para o passado do Fernando. O mais relevante retrata sua prisão por ter abrigado um inimigo político na sua casa, o Vanderlei, que não é realmente o nome dele, é mais um codinome utilizado na célula. E também traz outros pontos de vista com diferentes narradores, e um dos narradores do passado do Fernando é a Clara, que é a namorada dele que introduziu ele aos grupos de resistência à ditadura. Um dos momentos mais marcantes do livro, na minha opinião, foi a prisão do Fernando, que acontece em um dos flashbacks que ele tem. E foi um momento que realmente trouxe a brutalidade da ditadura militar pro livro, sabe? Que foi muito falada sobre teoricamente, antes de realmente falar sobre o momento. Mas, sei lá, o fato da polícia simplesmente entrar na casa dele e remover ele de casa sem nenhuma prova, nem nada, foi uma coisa bem real, sabe? Em relação à ditadura. A história principal do livro, mesmo tendo muito pouco conflito, por assim dizer, tipo ação, por exemplo, ela consegue passar bastante a tensão da ditadura militar com os monólogos e o pensamento do Fernando durante a viagem. Mesmo que a viagem seja alguma coisa pacífica, bastante tempo dentro de um carro, etc., consegue passar realmente a tensão e os problemas, muitos problemas desse período. Uma das partes que eu mais achei interessante do livro, que eu mais gostei, foi a escolha do autor, do Henrique Schneider, de retratar só a parte da viagem da história do Fernando. Porque, como ele fala no epílogo, que essa não é uma história que acompanha a história de vida inteira do Fernando. Ela explica só alguns pedaços que a gente precisa para ter o contexto do que é a história, sobre do que ela é. Mas é uma história que acompanha só a viagem de um ponto para o outro. E isso passa bastante o efeito que, por mais que o Fernando tenha na cabeça todas as coisas, o amor da mãe, dos pais dele, as memórias que ele teve com a namorada, etc., que a viagem é uma coisa que ele tem que fazer sozinho. No geral, eu posso dizer que eu gostei do livro. É uma leitura que requer um pouquinho mais de atenção, porque ela menciona bastante locais e destinos, etc., e a gente pode acabar se perdendo no meio, em alguns nomes de locais. Não é exatamente um documentário sobre a ditadura militar, e a gente precisa de um pouquinho de contexto, né, de como é a ditadura antes de começar a leitura. Mas se a gente tem um pouquinho dessa contextualização e a gente quer ler sobre o contexto de uma pessoa na ditadura militar, ao invés de um documentário da situação em geral, eu acho que é um livro muito bom, eu recomendo. Muito obrigada por assistir.